Começando? Então veja bem, eu recebi uns directs, as pessoas me falando sobre substrato. Falamos anteontem sobre os toquinhos, essas coisas, eu acho que acabou levando o pessoal. Ei, Angélica, boa noite, minha amiga, bem-vinda. Aí começaram a falar um pouquinho sobre alguns tipos de substrato. As orquídeas, elas, de certa forma, vamos tentar generalizar, elas não são tão exigentes para substrato, mas tem limite. Tem limite. Eu vi uma vez um grande produtor, ele estava pegando borracha de pneu. O que ele fez? Ele passou numa máquina, tirou uns fiapinhos da borracha e estava cultivando. Diz ele que estava dando certo, mas ele não continuou. Ele parou, tá? Luísa, bem-vinda, boa noite. Ele parou. Então, borracha de pneu. Tem gente que pega pau podre como substrato e coloca. Tem gente que às vezes pega qualquer tipo de madeira sem nenhum cuidado e dá um jeito de cortar, serrar, picar e botar lá como substrato. Gente, tem que ter cuidado. Pelo seguinte, as raízes das nossas orquídeas, estou falando das epífitas, tá? As terrestres, elas são muito mais resistentes, ok? Ei, Maria, bem-vinda, boa noite. Eu tô com outro celular aqui, tá? Por isso que eu tô olhando para baixo, não dá para acenar aí. Eu tô com um celular de apoio. Aqui, eu vou botar aqui o celular aqui para vocês verem que eu tô olhando para ele aqui, tá? Então, o que acontece? As epífitas, as raízes delas se desenvolveram através de milhões de anos para alguns tipos de locais para elas se fixar. Elas são versáteis? São. Elas são resistentes até um certo limite. Até um certo limite. Eu já caí nessa lá no passado, de pegar e ir no sítio do meu irmão, tinha uma árvore caída, aquela madeira podre, de pegar aquilo e trazer como substrato. O problema é que a orquídea ela não te dá logo o sinal de imediato. E ela começa a ter problema, ela vai definhando devagarinho ao longo de meses. E aí até você perceber como a mudança é pequena, é diferente, por exemplo, sei lá, uma planta que ela está desidratada, ela fica toda mole. Você molha, em uma hora e meia, ela está toda em pezinho de novo. A orquídea não é assim. Então o que acontece? Você coloca, ela vai ficar sofrendo, ela vai começar a debilitar, vai começar a aparecer uns probleminhas. E às vezes você nem, assim, pelo tempo, você nem relaciona que é aquilo que você fez. Aí na hora que você, de repente, vai precisar trocar aquele substrato, vai botar no outro, ela vai levar mais um tempão agora para se recuperar, se for um substrato adequado. O problema dessa madeira podre, o que promove a decomposição de madeira podre? São fungos e bactérias. E alguns deles, muito provavelmente, podem ser nocivos às nossas orquídeas. Então, é muito temerário você ficar pegando qualquer coisa para fazer substrato. Por exemplo, eu estou vendo algumas pessoas pegando a casca de coco seco, aquela fibra, o próprio coco, a casca mesmo, coloca. Ah, mas as minhas plantas estão enraizando. Sim, elas vão tentar enraizar, elas vão sair dali para tentar buscar outro lugar. Agora, se é que essa casca já passou pelo tratamento de retirada daquela substância que a gente cansa de falar aqui, que é o tanino, ela até vai em frente. Se não, ela vai ter dificuldade e você não vai conseguir tirar da planta uma situação dessa aqui, uma planta saudável. Você pode ter uma planta mais mirradinha, uma floração mais pobre, aí você, e tal, o que está acontecendo? Então você tem que ter esses cuidados. Deixa eu ver quem entrou aqui. A Maria entrou, a Alice Cavalcante entrou e a Nancy. Bem-vindas, meninas. Sejam bem-vindas. Então, o que ocorre? As orquídeas epífitas, nós temos uma gama enorme de produtos para compor o substrato. E aí eu falei aqui no vídeo antes, chamando vocês para a live, veja bem, mas como é que eu vou compor o meu substrato? Se você tem poucas orquídeas, vai num garden center, vai numa loja, numa floricultura, ou compra pela internet um substrato que já esteja adequado e testado para as orquídeas. A tua chance de ter problema é pequena. Você só precisa ter um cuidado. Pegou a embalagem, ou na hora de comprar, olha se ele já passou pelo processo de retirada do tanino. O tanino é tão prejudicial assim, o tanino ele pode machucar as raízes.
E raízes saudáveis, a planta fica mais bonita. Se as raízes estão sofrendo, elas não estão gostando, e aquele tanino está reagindo, é estresse para a planta, é perda de eficiência da raiz. Então você comprou aquele pacote de substrato, dá uma olhada. Já passou pelo processo de tratamento do tanino, coloca e vamos embora. Ah, mas a minha planta ela precisa de um pouquinho mais de umidade, meu ambiente é mais seco. Aí você pode comprar um pouquinho de musgo e vai colocando aos poucos até você testar e chegar numa condição que você consiga adequar o teu ambiente, vaso e substrato. Então já, para você achar. Agora, por exemplo, não, eu tenho aqui, como no meu caso, eu tenho aqui entre 700 e 800 orquídeas. Não dá para ficar comprando pacotinho de 1 kg, 2 kg. Não dá, porque às vezes eu gasto mais de 1 kg num cachepô, numa planta de um vaso maior. Não dá. Então eu resolvi produzir o meu substrato. E o que eu fiz? Primeira coisa, que o cuidado que vocês têm. Aí não tem jeito. Não adianta inventar moda. Vou dar um exemplo assim de inventar moda. Eu estou na região sudeste, mais precisamente na Grande Vitória, mais precisamente no município de Serra. Não é Serra, não. O nome do município é Serra. Eu estou ao nível do mar, eu estou aqui de cara para o mar. Eu inventei que eu quero botar na composição do meu substrato o coquinho do açaí. Sei que está dando super certo, é maravilhoso e tal. Bacana. Onde é que eu vou conseguir isso? Aqui por perto. Não tem. Esquece. Aqui você não vai achar. Vamos lá para a região norte. Lá, desculpa falar assim, mas é lixo. É lixo, porque tem uma grande produção daquilo na natureza, exploração daquilo. Você acha coquinho do açaí praticamente em tudo quanto é lugar. Beleza. Se eu tenho bons amigos lá naquela região, eu vou falar com eles o seguinte: olha, manda para mim 2 sacos de coquinho do açaí. Eles vão mandar, mas eu vou ter que pagar o frete. E não é tão barato. E vai chegar aqui, eu vou ter que misturar em tudo, vou ter que tratar, tal. Daqui a pouco eu vou precisar de novo. E aí? E vai ficar nesse nó? Mas pera um pouquinho. É essencial ter esse item na composição do meu substrato? É. Então você vai ter que se virar. Vai ter que fazer. Não é. Vamos achar outra. Eu achei aqui a casca de macadâmia. A noz de macadâmia, aquela a casca quebrada. Achei aqui pertinho. Eu compro um saco aqueles sacos grandes, desse tamanho assim, eu compro R$60. E aqui? E eu faço a mistura são 2 sacos de casca de pinos, um saco de casca de macadâmia, carvão, não sei o que, vou compondo o meu substrato, tá certo? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Não, tá tudo certo. Então o que acontece? Essa questão de substrato, agora qual é a função do substrato? Para que serve o substrato? O substrato ele vai tentar repetir nos vasos, nos cachepôs, vaso cerâmica, plástico, o que a planta teria na natureza, que é a capacidade de armazenar umidade para dar tempo dela absorver, os nutrientes para ela absorver, e por aí vai. Normalmente, quando os toquinhos eu levei para lá, mas vou usar isso aqui, eu já guardei Você pode reparar que na mata, quando você visita passa numa árvore, a casca viva está ali e a orquídea está lá. E aí normalmente tem um limo, tem líquens e volta. E aí o que acontece? Isso aí ajuda a reter a umidade para a planta. Tá? Então ela tem uma umidade, sendo oferecida umidade para ela direto. Porque aquilo ali retém água por muito tempo. Quando nós plantamos em tronquinho, lisos assim, que não tem nada para segurar a umidade, nós temos que ter o cuidado. Então o que a gente faz? Coloca um pouquinho de esfagno para reter a umidade. Senão, a planta, você vai ter que molhar com muito mais frequência, senão a planta vai desidratar e pode morrer. Então o substrato, qual a função dele, então, resumindo? Absorver, segurar a água para dar o tempo da orquídea beber e deixar os nutrientes para dar tempo da orquídea comer, tá certo? Ei, Jota, bem-vindo, não tá embarcado não, irmão? Que legal. Fernando, bem-vindo, Xará. Então, você tem que compor. Ache os produtos que estão fáceis para você aí, se você optar em fazer o seu.
e faço o tratamento. Olha, vamos lá, eu falei, mas o tanino, como é que você tira o tanino? Eu fiz uma situação aqui que aquelas madeiras que eu peguei, que eu mostrei para vocês, aqueles sacos, aquele monte de coisa, eu coloquei uma parte delas dentro de uma vasilha com água e deixei ali. Em menos de 24 horas a água ficou vermelha, marrom, tanino. Aí derramei aquilo, joguei um pouco mais de água, lavei, derramei e coloquei água. Tá ali de novo num tratamento. Eu faço essa operação durante 5 dias, 5 dias, até a água começar a sair quase cristalina. Não vai ser cristalina, mas quase cristalina. Você vai ver que vai haver uma diferença brutal, do início ao fim. Porque ele vai ser bem vermelho, marrom escuro, até bem clarinho, que acho que já está resolvido. Na última troca de água, eu acrescento um pouquinho de cloro. E aí, já esterilizei, não deixo mais ter contato com o chão e planto. Eu falei para vocês na terça-feira que eu ia plantar essa tolúnia lá. Mas eu não plantei porque eu estou fazendo o tratamento de retirada do tanino. Eu vou colocar naquela madeirinha que eu falei com vocês. Os tronquinhos de café, como esse aqui, eu já tratei o tanino. Já ficaram MS, todos os processos, eles já passaram. Então esse aqui eu poderia até plantar aqui, mas eu quero plantar naquele lá que ficou bonitinho. Quem viu na live passada, numa madeirinha de cedro, ficou muito bonitinho, muito bacaninha, tá? Perguntas, gente, vão fazendo pergunta para aí, eu já vou começando a falar, tá certo? Tronquinho, a gente já falou extensivamente na live passada. Só para dando uma justificativa aqui para o pessoal, na live de terça-feira, uma menina que estava aqui, ela falou que não estava conseguindo achar minhas lives. Aí eu fiquei preocupado, eu terminei, o que eu fiz? Quando você encerra uma live, ele pergunta se você quer compartilhar. Eu falei que queria compartilhar. Aí eu fechei, não fechei o Instagram, eu travei o teclado do celular, bloqueei a tela com o Instagram aberto, fui lá para o computador e fui fazer uma artezinha para facilitar as pessoas a acharem a live. Fiz a arte, fiz tudo, na hora que eu vim aqui, cadê o Instagram? E o Instagram tem uma característica, quando ele fecha, se você abrir, você não recupera mais a live. É como se você tivesse descartado aquele vídeo. Não sei se é porque ficou muito grande, ficou com 2 horas e pouco de live, eu não sei o que aconteceu, tá certo? Tronco de goiabeira é bom para plantar? Heloísa, eu falei exaustivamente isso lá na live, infelizmente não estava gravado, que eu falei muita coisa. O risco do tronco de goiabeira é mais quando ele está vivo. Por quê? Porque imagina o seguinte, você vai pegar uma tolúnia dessa aqui, uma plantinha pequenininha dessa aqui, e vai colocar lá. Vai amarrar bonitinha, lá, tal. Aí o que vai acontecer? Ela vai começar a enraizar. Só que o grande problema é que a goiabeira, o tronco de goiabeira, ele descasca. Ele pode descascar e a raiz não está devidamente presa na parte fixa. Isso vai para o chão. Aí é o grande problema. Agora, se você tem um tronco de goiabeira cortado, que não tem mais casca, já não tem essa casca que fica soltando, olha, vai durar muito tempo. Só cuidado, como todos os outros. É o tratamento antecipado, você poder poder plantar ali e botar um pouquinho de esfagno, dependendo da planta, e a coisa, a vida que segue. Mas é uma boa, ele morto. Eu já fiz uma tentativa de plantio de uma gutata numa goiabeira na casa do meu pai, mas eu pedi ao meu pai que ficasse de olho. Ela teve um comportamento bem interessante. Parece que ela percebeu que as cascas soltavam. Gente, diferente, que eu tinha, eram plantas iguais. A que estava no vaso, ela ficou confortável. A que eu coloquei no tronco de goiabeira, ela saiu colocando raiz para tudo quanto é lado, ela saiu se agarrando em tudo, como se soubesse que poderia ter um risco dela cair, tá? Deixa eu ver aqui. Se eu já carbonizei casca de arroz? Não. Ou melhor, desculpa. Eu já fiz, veja bem, é completamente diferente o assunto aqui, tá? Eu em 2015, final de 2015 até 2017, abril, eu tinha uma parceria com meu irmão no sítio dele, nós produzíamos tilápia. E eu tive um contato com o pessoal da ONU,
e o cara me ensinou a fazer o tal do fosfito. Fosfito, você faz é um processo que você queima o osso, você pega osso verde. Osso verde é o seguinte, matou um boi. Lá no sítio tinha um pessoal que matava boi e vendia carne lá. Então eu tinha, todo sábado eu tinha osso. Então pegava o osso, colocava num tambor, fazia um furo embaixo, numa das laterais embaixo, assim, você fazia um buraco, colocava uns gravetos, botava fogo, depois você ia botando o osso, aquilo pegava, virava uma labareda enorme. A gordura, aquele negócio. Esse osso, ele esfarelava, ele caía e virava um pozinho. Depois você pegava a palha de arroz, já é um sistema diferente. De repente, quem quiser produzir isso aí, o que você fazia? Pegamos um tubo, isso que me ensinou foi o cara da ONU. Pega um tubo, você sobe com o tubo, bota um pezinho nele aqui assim e deixa ele mais ou menos uns 25 centímetros do chão. Um tubo de 10, 15, você pode botar ele de uns 2 metros de altura. Você solda o pezinho e deixa ele assim. Você bota os gravetinhos embaixo e mete fogo nisso. Mete fogo. Aí o que acontece? Você vai começando a jogar palha de arroz em volta. A palha de arroz ainda crua. Você coloca a palha de arroz. Você coloca um pouco da palha de arroz, você coloca um pouco de osso, o pó de osso. Você vai fazendo essa mistura e você vai colocando. E o que acontece? Você vai fazer um cone e lá embaixo está pegando fogo. Então vai sair a fumaça pelo centro do tubo e isso vai queimando, carbonizando a casca de arroz junto com o osso. E aí eles chamam que é fosfito. Para que a gente fazia isso? Nós jogávamos esse produto, porque o que acontece? A casca ela fica branca, depois aquela cinza. Pegávamos esse produto e nós jogávamos nos tanques dos peixes para melhorar a qualidade de água. Para às vezes a água com muita alga, algum problema, algum déficit de muito nitrato, essas coisas, nós jogávamos para melhorar. E não era complicador fazer. Você botava um tambor, queimava osso, depois pegava aquele tambor, botava lá. O difícil era achar casca de arroz, que eu tinha que viajar quase 3 horas de ida e pegar o material e 3 horas para voltar, porque não era fácil aqui achar a palha de arroz. Mas eu carbonizei desse jeito. Aqui eu não uso palha de arroz justamente porque eu não tenho facilidade de achar. E quando você vai comprar não é barato. Porque eu não preciso de pouca quantidade, eu preciso de muita quantidade. Eu tenho um orquidário aí que está vendendo 3 pacotinhos assim, 3 pacotinhos por R$20. Eu precisaria, sei lá, uns 30 pacotinhos ou mais para botar aqui e fazer uma mistura. Aí o custo do meu substrato vai muito alto, tá? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Barbosa Cetórios entrou, Neuci entrou, Mary. Eu queria saber que planta ou o que é que está pendurado atrás do lado direito, bem no canto. Parece um cacho. Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui, Mary? Olá, boa noite, querido. Boa noite, boa noite. Fernando entrou, Edna entrou. Boa noite. Ei, Edna. Isso aqui é um cacho de flores. É isso mesmo, Mary? Tá curiosa, Mary, saber? Deixa eu pegar aqui para você ver. É um Catasetum barbatum. Ele é mais esverdeado. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha aqui, ó. Isso! Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? É um Catasetum. Ele perde as folhas. Bacana, né? Então tá aí o danado. Essa aí mesmo. Veja bem, eu estou preparando um reels com essa planta, tá? Eu tenho uma câmera fotográfica que bate foto bem de pertinho. Então eu fiz umas fotos com ela. Eu estou preparando o reels. Eu devo publicar amanhã ou na sábado ou segunda. Mas hoje, como eu troquei de escala com meu pai, com meu irmão para ficar com meu pai, eu não tive muito tempo aqui para mexer nas minhas coisas. Inclusive, nem cumpri a minha meta de stories que eu tenho. Eu tenho uma meta de bater 20 stories, tá? Estava muito curiosa. Não, mas é isso aí. E eu, há umas semanas atrás, semana passada, eu mostrei um desse, só que ele era um marrom mais escuro. É uma outra variedade. Esse aqui, eu não vou dizer que é alba, o verde você considera albo, mas porque ele tem umas pintinhas.
mas é um barbato. Ele era para estar na dormência e deu a haste floral aí. O outro, e tem mais vindo aí, tá? Tem mais vindo aí. Então deixa eu ver aqui. Se a Cattleya pegar sol direto e não luminosidade indireta, com sombrite pode florir também. Tem algumas que recebem o sol da tarde. Espera um pouquinho, deixa eu ler melhor aqui. Deixa eu ver aqui. Se a Cattleya pegar sol direto e não luminosidade indireta com sombrite, veja bem, não sei se eu entendi, vamos em frente. Ei, Quintal, ei meu amigo, tudo bem? Quintal do Ripa, gente, segue aí que tem muita coisa. Hoje nasceram os pintinhos do meu amigo lá, tá? Do Ricardo Pitanga. Lourdes, bem-vinda. O que acontece? As Cattleyas, as plantas como essas aqui, elas se adaptam ao sol pleno, ok? Matheus, bem-vindo, Matheus, boa noite. Mas elas têm que passar por um processo de adaptação. Vamos lá, você vai lá, deixa eu pegar umas plantinhas aqui para mostrar para vocês. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Essas plantinhas aqui, isso aqui é pó de serra, tá? Que eu andei fazendo um negócio aqui. Então, a plantinha dessa aqui, ela é cultivada em laboratório, então um local sombreado. Depois elas vêm para esses potinhos aqui. Desses potinhos, o que acontece? Ela vai para a área de cultivo e ela recebe um sol quebrado, não pega sol pleno. Pois ela cresce, chega a um tamanho assim quase de floração, vai para venda e ela ainda está local protegido. Se você botar no sol, ela vai sofrer, vai queimar folha, pode até levar à morte a planta. Então o que você pode fazer? Vai expondo ela devagarinho ao sol. De manhã cedo, bota ela assim uma semana pegando um período de sol. Na outra semana, aumenta um pouquinho. Se ela pegava 1h30, bota 2 horas, observa, porque ela vai começar com a folha amarelada, que é comum. E aí você vai. Depois que ela estiver adaptada, você pode largar lá, que ela vai embora, ela vai bem. Então ela consegue vegetar bem em sol pleno. Ok? Nós temos aqui vizinhos aqui que tem umas palmeiras do lado da casa, que é o dia inteiro, ainda mais agora que o sol está inclinado, ela pega sol o dia inteiro, que o sol nasce aqui e morre aqui. Ela está virada para cá, então ela pega sol direto. As folhas estão amareladas, mas está com rezamento bonito, está florindo, ela suporta isso. Agora, se você tem uma condição de colocar, como eu aqui, em sombrite, e você tem um controle melhor, e você consegue colocar mais, porque às vezes em árvore você não consegue colocar. Tá? E eu não tenho que me preocupar em fazer essa adaptação. Qualquer Cattleya que passou pela quarentena lá e entra para cá, ela já recebe 50% de luz solar. Ok? Espero ter respondido, senão você coloca de novo que a gente parte. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu voltar aqui. Foi também, já foi. Matheus entrou. Aproveitando que você mostrou o Cataceto, posso fazer uma propaganda da Espectro Cataceto que trabalha... Claro! Vai em frente, meu irmão. Se você quiser até, posta alguma coisa, me marca que eu posto nos meus stories. Nós estamos juntos. E ó, eu tenho interesse. Porque eu demorei a chegar ao gênero, né, Cataceto para cultivar aqui. Mas pode fazer, tá, Michel? E outra coisa, na nossa live, você pode preparar alguma coisinha para mostrar, slide, você fica à vontade, tá? A gente precisa instruir o nosso pessoal a cultivar certo, a ver o que é bom no mercado, para ter acesso a produtos de qualidade, ok? A hora da live é a hora da minha igreja. Ô, Lourdes, eu tô pensando em jogar essa live para 21 horas, tá? Eu vou fazer um teste com isso. Porque eu tenho percebido que 21 horas é o horário que vai chegando mais gente. Aí eu acho que essas 20 horas o pessoal ainda está almoçando, está jantando, está cuidando de filho. Talvez 21 horas seja melhor para atender vocês, né? Youssef, boa noite, meu irmão, bem-vindo. Lídia entrou. Mary entrou. Osculatum, Cuplanatum, Denticulatum, Parguazento. Rapaz, tem um monte aqui que eu nem conheço, tá? Discolor. Nem vou ler tudo. Nem vou ler tudo. Rapaz, olha, bacana, hein?
Mas você vende o frasco ou vende o exemplar? Fala aí pra gente. Ó, vamos guardar esse assunto para nossa live, mas pode fazer propaganda aí. As perguntas ficam para nossa live, tá? Ei, Bruno, bem-vindo. Lourdes, Edna. Bom, eu acho que já respondi as perguntas, mas aí então o que acontece? Faça o processo de adaptação da planta. Eu já vi, inclusive eu tenho uma Phalaenopsis sendo... ela está vegetando numa palmeira lá em frente de casa e que pega sol, mas sol direto, sem nenhuma proteção. E tá indo bem. As folhas estão mais amarelinhas, as primeiras ficaram feias. Eu falei, será que isso vai dar certo? As novas estão mais bonitas, enraizamento. Tá dando até mais floral lá, pô. É isso que vai. Caetano, bem-vindo. Boa noite. Mais alguma pergunta sobre substrato, essas coisas? Já falamos na terça-feira sobre tronquinhos, eu resolvi falar por causa que eu vi as pessoas falando. E outra coisa, tá? Eu vi uma propaganda no Instagram falando o seguinte: o xaxim, não, tá proibido, não, mas olha o xaxim, não, é crime, olha o xaxim. Mas o que ela mostrava não é o xaxim. O xaxim é uma árvore, Diccione, não sei o nome dela, é uma samambaia. Esse xaxim que ela estava mostrando, que eles deram o nome de xaxim, pelo que eu vi, é feito de coco, fibra de coco. Eu não sei, sabe aquela história de que você tem uma referência do passado, mas essa coisa pode ter evoluído e não é realidade hoje? Eu vou dar um exemplo. Quando voltou a moda de carro de 4 portas aqui no Brasil, porque antigamente elas não tinham essa oferta toda, né? Era Fiat, Volkswagen, Chevrolet e Ford. Só tinha isso. E aí abriu o mercado, aí começou a ficar... Meu pai, nós falamos, pai, vamos comprar um carro de 4 portas. Não, eu nunca compro carro de 4 portas. Mas por que você não compra carro de 4 portas? Mais 2 fontes de barulho no carro, fica batendo. Era uma referência que ele tinha lá da década de 60, que ele soltava alguns carros, tinha o Volkswagen de 4 portas, tinha o V-Maguete, DKV, acho que vocês nem sabem que carro é esse. Tinha o Itamaraty, o Cinca, tinha uns carros daquela época que não tinha as portas, então era barulho. Gente, acabou. Mas o que acontece? Voltando ao nosso caso, quando acabou o xaxim, foi proibida a comercialização e a extração, lançaram o xaxim de fibra de coco. Eu falei isso na terça-feira e eu vi essa propaganda hoje, tá? E aí o que acontece? Não deu certo, porque para dar forma àquilo ali, eles têm que usar alguma coisa para agregar, uma cola, alguma coisa para agregar. O xaxim não é assim. O xaxim, ele era todo de um jeito, tá? Era um tronco. Como é que fazia o vaso? Eles cavavam por dentro, eles retiravam para fazer a forma do vaso interno, era o próprio material, e esse material que saía era vendido como pó de xaxim, que a gente botava nas plantas, botava a planta e complementava com pó de xaxim. Já esse de coco, o que acontece? Você pega isso, tem alguma coisa para agregar, porque não é o tronco, não é o que, por exemplo, o tronco do coqueiro. Cortaram o coqueiro, vão escavar, não é isso. Eu já vi muita gente nisso, não dá certo. Essa é uma experiência minha. Se tem gente fazendo, legal. É aquela história, nada é inflexível. Não dá, não. Tudo que experiência que eu tive, informação, não deu certo. Pode ser que tem gente fazendo, arranjou uma forma de tratar, como a história da argila expandida, tá certo? Então, vida que segue. Mas eu não recomendo. Então, se vocês optarem em comprar isso, tenham muito cuidado com relação a essa questão do tanino. Que material que eles estão usando para agregar? Vocês lembram que eu falei que eu comprei tipo uma placa desse material e deixei ali no orquidário? Tá ali, tá aqui, tá desde outubro de 2013. Aqui. Não tem nem limo lá agarrado. Nem limo. Se você pegar meus vasos de orquídea, vocês vão ver sempre que tem limozinho. Não tem nada vegetou ali. Nada. Tá ali porque, sabe, o negócio você larga ali, fica aquele troço ali que você não arruma o negócio direito e fica aquele troço jogado ali. Eu deixei uma época ali, sabe pra quê? Porque eu tinha dentro do orquidário mais ou menos uns 200 passarinhos. Cada um mais lindo que o outro. Ó, quem quiser
ver esses vídeos dos passarinhos que eu tinha aqui, no meu canal do YouTube, tá? Eu tenho lá um vídeo de Valéria com a mão aqui, com o ovo, Pedrinho, aquele monte de passarinho, cada um mais lindo que o outro. Só que chegou um momento que eu tive que escolher. Ou eu sou passarinheiro ou sou orquidófilo. Eu sou orquidófilo. E qual era o conflito? Eu não uso veneno, não tinha problema, mas eu tinha que molhar minhas orquídeas à noite, no verão. Eu molhava os passarinhos, então eles passavam a noite molhados. Toda noite, é diferente de chuva, que eles não é todo dia. E aí começaram a ter problema respiratório e tal, eu falei, acabei. Eu fiquei só com as orquídeas, eu tenho um aqui que restou, que é o herói da resistência. E tá aberto ali, ó, ele não sabe o que ele não quer, ok? E era tudo planta, era tudo passarinhos exóticos. Diamante Gold, Gould, L-D. Procura aí para ver essa cor e a variedade dos passarinhos, eram lindos. E por que eu coloquei aqui dentro? Para ver se eles começavam a comer cochonilha, pulgão, até ajudaram, mas essa questão de não conseguir molhar minhas orquídeas, aí eu falei, não, conflito, não deu certo não. Deixa eu ver aqui, Mineuvina Lopes, desculpa se eu falei seu nome errado, tá? Aí eu tenho aqui Muay Thai Motivation, bem-vindos, boa noite, professor. Eu replantei a minha orquídea e coloquei no sol. Cuidado, porque se ela não estiver adaptada, vou dar um exemplo para você, tá, Edna? Vamos lá, eu tô sempre na praia, tô bronzeado e tal. Aí eu fui pegar um sol e eu resolvi botar meu braço aqui debaixo e dormir um pouquinho, fiquei pegando sol nessa região aqui, tá certo? Essa região, essas regiões mais, assim, por exemplo, bumbum, aos seios, que não estão acostumados a pegar sol, eles vão sofrer muito, vai dar queimadura, vai arder, esse negócio vai incomodar. É a mesma coisa a planta. Se ela não estiver adaptada, ela vai sofrer, ok? No início ela pode até assim ficar amarelinha e tal, faz parte. Mas você tem que fazer um processo de adaptação à luz extrema do sol, né? Deixa eu ver aqui a mais. Elauara entrou, bem-vindo. Tirou da Brita. Brita aqui pra mim não deu certo não. Tanto é que chegou aqui pra mim uma Triane. Eu ainda só não tive tempo, mas eu vou tirar. Ela chegou na Brita. Eu postei até um story aí que ela chegou na Brita, eu vou tirar. Porque Brita pra mim... Porque veja bem. Ah, mas dá certo para um monte de gente. Eu não discuto isso. Eu tenho o meu cultivo, eu tenho o meu padrão de irrigação, eu tenho que adaptar a planta às minhas condições. Se eu botar tudo Brita, eu vou ter que mudar meu esquema de irrigação. Então eu já tenho meu equilíbrio. Uma planta que precise mais de umidade, eu coloco um pouquinho mais de esfagno. Aqui não tem, eu tiro, eu já tenho pouco esfagno lá, eu não preciso colocar. Agora a Brita para mim eu preciso molhar muito. E aí, eu molhando muito em função da Brita, vai me desequilibrar tudo que eu já tenho equilibrado aqui. E é esse equilíbrio que vocês têm que achar. E não é difícil não, tá? Eu tô aqui para ajudar vocês. Fernando, você já usou pedaços pequenos de madeira, de lei no substrato? Como substituto de caca? Quem é que perguntou isso aqui? Marinegre. Espera um pouquinho, né? Marinegre. Aqui? Deixa eu botar aqui dentro, que acho que vai ser mais fácil de vocês verem. Não tem nada plantado aqui. O que aconteceu? Isso aqui é sanção do campo e tronquinho de café. Eu consegui uma maquita. E aí eu tô cortando, porque cortar esse troço não é fácil. Então eu tô cortando, eu chego depois com aqueles ponteiros de obra e vou quebrando. Eu corto numa espessura assim, ó, a espessura aqui que eu mais ou menos eu corto. Aí eu chego com um ponteiro aqui e quebro. Eu vou plantar, mas eu vou precisar achar o ponto de equilíbrio, porque elas vão gostar. Isso aqui vai durar muitos anos, mas eu preciso ver a questão de umidade, justamente como a Brita. Não é igual a Brita, mas vai ser semelhante.
que a brita vai secar rápido. E essa madeira aqui, ela não tem a capacidade de absorver tanta água assim. Então eu teria que acrescentar um pouquinho de esfagno, eu tenho ainda que pensar como é que eu vou usar isso. Está em teste. E você fez uma ótima pergunta. Deixa eu ver mais aqui. A Kelly Minato entrou. Bem-vinda, Kelly. Eu tô com o celular de apoio aqui, tá, gente? Eu não tenho sombrite. Ei, Zeli! Boa noite, Zeli! Que bom você tá aqui. Mas veja bem, o sombrite você não tem porque não dá para colocar ou por uma opção? Porque a tela de sombreamento, ela ajuda muito, tá? Ela ajuda muito. É a forma mais simples. Agora, veja bem, peraí. Edna, vamos fazer o seguinte. Tem uma outra forma de você fazer isso. O ripado. Você não precisa nem botar a tela de sombreamento. É o ripado. O que é o ripado? Você vai pegar as ripinhas de madeira, vamos botar aí mais ou menos de 2 centímetros. Você vai colocar uma ripa de 2 centímetros, vai folgar 2 centímetros e outra de 2 centímetros. E você vai fazendo isso até o final. Qual o sentido? De que em relação ao sol, tá? Você vai apontar norte e sul. Porque o sol, na hora que ele nascer, ele passa aqui em cima. E a sombra, ela vai passando, a sombra vai migrando, o sol vai vindo, a sombra ela vem acompanhando aqui, ó. E ela vai e funciona bem, tá? A planta não pega aquele sol direto. O ripado é uma boa solução para quem não quer o sombrite. Sombrite elimina isso. Sombrite, você joga 50%, joga 70%, joga 30%, é do jeito que você quiser, que tipo de planta que você vai cultivar. Beleza? Então deixa eu ver aqui, a Kelly, minha amiga, entrou. Obrigado por responder. É minha obrigação, menina. Eu tô aqui para responder mesmo. Gostei. Eu quero. Bom, vamos lá. Boa noite, boa noite. Amy Cooks, tudo bem? A Patrícia entrou. A Patrícia, boa noite. A Marineg. Eu quem faço os meus cachepôs. Estava pensando em usar as sobras de madeira como substrato. Olha, Mary, acho que vai ser legal. Só tenha cuidado com a questão de umidade. Porque a planta secar muito rápido, você vai ter que molhar mais vezes. É só essa questão de umidade. Porque se seu ambiente já tem uma característica lá de sol, ventilação, e o substrato e umidade, e esse substrato secar muito rápido, a planta pode desidratar. Tá? Então é só, mas eu acho que eu vou fazer o teste aqui. Eu vou fazer o teste. É que eu não consegui ainda, essa vida minha tá uma doideira, tá? Eu fiquei de mandar umas plantas pro Pará, tô atrasado uns 30 anos para mandar. Eu já recebia deles, mas eu até hoje não consegui fazer. Tá? Mas olha, Mary, eu acho que vai ser legal. E vamos trocando experiência. Ficou legal aí, a gente vai batendo a bola aqui, ok? O Anderson entrou. A Ilza, né? A Ilza entrou, boa noite. Não dá mesmo. Brita, eu uso no meu mix de substrato. Veríssimo, eu uso brita também, tá? Até pelo seguinte, apesar de eu colocar a planta pendurada, eu dou até para ocupar um pouquinho e dar uma acomodação ao substrato, né? Ele ganha densidade, ele consegue dar peso no substrato, não no vaso, para o vaso não tombar, porque eu não tenho isso. É mais essa questão de que ele dá uma certa densidade e dá uma estabilidade melhor para a planta, tá? Então eu uso a Brita Zero e lavo, tá, gente? Eu lavo a Brita Zero antes de usar, ok? Em relação ao carvão, o de churrasqueira não pode pelo sal, tempero, mas um carvão de fogão a lenha, pode? Pode. Tá certo? E outra coisa, vamos lá. Eu quero usar carvão. Eu posso comprar aquele carvão para usar em churrasqueira, que vem naqueles sacos, e não levar para churrasqueira. Eu faço antes. Porque é madeira. Não tem problema, tá? Aquele de fogão a lenha, desde que ele não tenha sal, gordura, temperos, ele seja só madeira, vida que segue, vamos em frente. Você pode indicar algum orquidário que venda mudas de orquídea pela internet? Quero comprar mudas pela internet, mas tenho medo. Veja bem, tem excelentes orquidários, tá? Eu não ganho nada não, mas eu vou dizer para você o seguinte, olha, tem
o oriental, do Eduardo, muito bom, muito sério. Tem o colibri, o 4 estações. Aqui no Espírito Santo tem o Recanto das Orquídeas, ES, Recanto das Orquídeas ES. Tem o Empório das Orquídeas, 262. É onde eu compro, tá certo? É onde eu compro. Mas veja bem, agora deixa eu falar uma coisa. Raramente eu compro coisa por internet, porque a nossa oferta aqui é muito grande. A gente vai passear aqui na montanha, nós temos assim, gente, é indescritível o tamanho e a variedade do que você encontra no Sávio Calimã, no AWZ. Ele tem um site AWZ, é do Alek Vaslavsky, tá? São plantas de alta qualidade genética, orquidário bacana, o AWZ, o Fábio Tesk, eu não sei se o Fábio Tesk ele vende pela internet, mas assim, a gente vai lá e tem uma variedade também, muita espécie, tá? Esses 3 últimos, o Sávio, o Alek e o Fábio, eles têm muito espécie, muita espécie. Você já vai para o Empório, ele tem espécie e tem também muito híbrido. O Recanto, ele também tem muito híbrido, tem espécies. Então, mas esses dois, por exemplo, o Sávio é só espécie, o Alek praticamente é só espécie. Eles fazem alguma mistura, fazem alguns híbridos, mas assim, de alta qualidade. Não é assim, sai na loucura, não. O negócio, para vocês terem ideia, o AWZ, não sei se ele continua, mas ele exporta orquídeas para a Europa, tá? E olha, gente, exportação de orquídeas para fora do Brasil é terrível. A questão da Europa aceitar as regras de fitossanidade, essas coisas todas, gente, é terrível, tá? E o cara faz e você chega lá e os preços não são ruins não, tá? Os preços são bastante interessantes. Você pode indicar algum dado que vem? Não, já falei, já respondi. A Thaís entrou. Boa noite, Thaís, bem-vinda. Uso seixo de Rio. Essa aqui é a Heloísa. Rio e um pouco de esfagno por cima. Heloísa, a Zeli também faz isso, tá? A Zeli lá no sul, ela costuma... Aqui a gente não tem muita oferta de seixo de Rio. A seixo de Rio vai funcionar quase como uma brita, só que eu acho mais bonitinho do que a brita, tá? Ele vai pesar o vaso, ele vai dar estabilidade para a planta, ele vai ser eterno, mas mesmo com esfagno... E outra que é o que acontece também é o seguinte, vamos lá. Vou falar do esfagno, tá? O esfagno, o brasileiro então, que tem uma qualidade inferior ao chileno, com o passar do tempo e com a carga de... Não vou nem falar da pedra, do seixo de Rio não, eu vou falar do carvão, da casca de pinos, que não é nem tão pesado assim. Ele vai esmagando, sabe aquela compressão? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já andaram numa avenida onde passa ônibus, que vai dando o asfalto vai abaixando onde o ônibus passa, e do lado onde passa carro não tem problema? É mais ou menos isso. Aquilo ali ele vai compactando e o esfagno perde a sua capacidade de absorver, ele vai se compactando, ele vai sendo amassado. Então você tem que ter atenção com o tempo, tá? Com o tempo. Ao longo do tempo o esfagno pode perder a capacidade de reter, aí você não acompanhar a questão de umidade, danou-se, ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui agora quem está aqui. Eu estou precisando também mix, agora. Eu uso mix, mas eu produzo aqui, tá? Henrique, boa noite, meu amigo. Arte do Quintal, boa noite. Kirari, Orquides, boa noite. O que ele colocou aqui? Eu quero as sobras do Sessão do Campo de café, aqui não tem. Quem foi que me pediu? A Francisca lá de Marabá do Pará, ontem à noite ela estava falando, né? Eu queria a Sessão do Campo, poxa, essa madeira avermelhada linda, não sei o que. Eu falei, olha, eu mando pra você. O problema vai ser o frete, que ela é pesada pra burro, né? Mas eu mando, que eu não tenho dificuldade nenhuma em conseguir Sessão do Campo aqui, tá? Sessão do Campo aqui é bem fácil. A arte de quintal, Porto Velho, Rondônia, terra das
violáceas, eldorado, cataceta e muitas outras orquídeas maravilhosas. Que bom, cara. Morei no Pará um tempo, tá? Que honra ter você aqui. Ou você, é homem ou mulher, não sei, né? Eu levo também. A Andréia entrou, a Nazaré entrou. Aqui usamos isopor no fundo dos vasos para cultivo dos catacetos. Eu uso isopor também, tá? E Michel, também uso isopor. Justamente pelo cultivo pendurado, para aliviar a carga. Porque são quantas orquídeas aqui atrás penduradas? Bicho, é um monte de orquídea aqui. É um monte de orquídea. Então eu uso sim o isopor. Estou usando praticamente o isopor. Eu uso a brita no substrato para dar um pouquinho de densidade ao substrato. Mas a brita zero em baixíssima quantidade, muito menos quantidade do que 1/3 do vaso de material drenante, tá? Foi nessa tentativa de aliviar peso que há muitos anos atrás eu fui usar a tal da argila expandida e quebrei a cara. É verdade, gosto muito, todos são legais, bacana isso aí. Perguntei sobre mudas pela internet, porque moro no interior do Rio de Janeiro, aqui não temos. Veja bem, no interior do Rio, em Petrópolis ou Teresópolis, tem o Binot, o Maurício Binot. E de repente o frete fica mais barato para você. É BINOT. Ele deve vender pela internet também. A questão do frete hoje é uma preocupação. A Francisca está aqui, ó. Eu até comentei da Francisca. Ei, Francisca, boa noite. Fala, Francisca, que queria ontem essa ação do campo. Aí, ó, cheguei, bem-vinda. Então, é isso aí. Você pode achar. Daqui para o Rio, não é tão longe. Você está numa região estratégica, né? Que, por exemplo, sábado, 1h da tarde e domingo às 9 da manhã, o Empório das Orquídeas 262, ele tem live de venda, tá? E tem bastante oferta e preços bastante interessantes, tá? Eu conheço lá, já fui lá, já conheço o pessoal, então quando eu quero alguma coisa até compro, mas ela não vem por... Eu fiz uma live esses dias que eu recebi planta de lá, amanhã vai chegar mais plantas de lá. Porque eles têm um carro, não é um caminhão, é um automóvel, que pega as plantas lá e traz para cá. O rapaz ia me entregar hoje, que ele pegou hoje de manhã cedinho, só que ele teve um problema com o filho, eu liguei para ele falou, seu Fernando, eu vou levar meu filho no médico, mas eu vou levar aí. Eu falei, cara, relaxa. Não precisa vir com essa correria toda, porque eu à tarde vou estar com meu pai, vou chegar no final da tarde, depois vou me preparar para a live, eu não vou mexer, então não vai fazer diferença se trazer isso hoje amanhã cedo. Traz amanhã cedo. Ele vai trazer amanhã cedo para minhas plantas que eu comprei, também para o meu irmão. Meu irmão pediu para encher lá o sítio dele de orquídeas, eu estou comprando umas orquídeas para botar lá e pegando umas minhas também, tá? O Lindomar entrou, bem-vindo. Neuza entrou, bem-vinda Neuza. Orquidária americana, nossa, que honra ter você aqui, orquidária americana, que legal. Boa noite. Zeli, recomendo, super recomendo. O Ed, gente, pelo amor de Deus, esqueci do Ed. Ed e o orquidária oriental, eu já tinha falado, o Ed, eu comprei umas plantas do Ed, chegaram aqui, simplesmente espetaculares. Não é porque eu estou fazendo live com ele, não. É pela qualidade que chegou aqui. O Ed é fantástico. Ed Orquídeas. Ele me lembrou, eu esqueci do Ed. E eu vou fazer uma live com o Ed daqui a pouco. Era para ser anteontem, mas eu não consegui de novo. Eu estou enrolado. Desculpa aí. Não gosto não, eu não gosto de ficar enrolando ninguém não, mas não estou conseguindo fazer não. Tem, Zeli? A Zeli tem conversado comigo direto. Zeli, meu pai começou hoje a 13ª infecção hospitalar. Eu fui lá à tarde, ele estava com 38 de febre. De novo, voltou a ficar sem... Assim, ele não está dopado, ele não está com medicamento para dormir, mas ele fica dormindo direto em função dos problemas do medicamento que causa no rim. O rim não consegue retirar as toxinas vão para o cérebro, e no cérebro ele fica dormindo o dia inteiro, não responde e tal. Está na mão de Deus. Uma 13ª infecção hospitalar, tá? E veja bem, o Ed é super legal, tá? O Ed é garantido. Luciana entrou. Bem-vinda, Luciana. É verdade, eu ajeito isso na raiz das orquídeas. Isso aí, bacana. Luciana tá aqui. E o Cef, adubei as plantas agora à noite. Começou a chover aqui agora. Vai lavar.
vai lavar. Se usou o hidrossolúvel ou usou o orgânico? Orgânico até que não. Mas se você usou o hidrossolúvel, vai ficar muito pouquinho. Depende da chuva também, né? Depende da quantidade de chuva, de água. Se for suficiente para lavar e sair por baixo dos vasos, você jogou dinheiro fora. E perdeu tempo. A planta, vamos que vamos, né? Já aconteceu aqui milhões de vezes, tá? Fica tranquilo que isso acontece com todo mundo, né? E a Rose entrou, Rosemary entrou, bem-vinda. Sansão do Campo Francisca. Gente, eu tô lendo aqui e tô atrasado, tá? Eu tô chegando aqui nas conversas. Eu coloco tudo o que eu acho no meu caminho no sítio. Pedras no fundo dos vasos, cacos de telha, casca de árvore, resto de carvão de forno, lenha, fibra de coco seco, etc. E por aí vai. Então, ó, Ulisses, essa live foi para você, tá? É isso que me motivou a falar aqui. E o Gustavo, desculpa, tá? Mas não vou dizer que você está fazendo coisa errada, não. Deixa eu só beber um pouquinho de água. A questão é a seguinte, Liz, eu estou vendo, eu escolhi esse tema hoje porque eu vi o seguinte: as pessoas estão pegando muita coisa, madeira podre, tronco de árvore que está apodrecendo, mas ele ainda não está aquele pó, os pedaços dele está mexendo, o que está botando como substrato. Isso é muito preocupante, porque é o seguinte: primeiro, estava no chão, fungos e bactérias, até da podridão negra. Depois é o seguinte, pode ter outros, porque o que decompõe essa madeira? O que leva a elas a o que é o apodrecimento? É uma reação de que é a deterioração. Nossa, escapou. A madeira vai estragando, faltou aqui a palavra. A madeira vai estragando em função da sua decomposição por fungos e bactérias. E você vai trazer isso para dentro do seu cultivo. Então, cuidado, que pode trazer um patógeno gravíssimo que pode contaminar suas plantas e trazer grande prejuízo, tá? Se você for usar, tiver em condições, esteriliza antes, ferva, se tiver condições, então use tira o tanino, eu expliquei aqui como é que tira o tanino, depois bota um pouquinho de cloro, e aí a vida que segue, que eu já passei dessa fase, tá? Eu já passei por esta fase, que eu tenho mais de 33 anos de cultivo, de pegar as coisas e ir colocando. Daqui a pouco você vai estudar melhor. Eu falei, meu Deus do céu. Já perdi planta por causa disso, tá? Mas é interessante você ter o cuidado, tá? Achou, tá em boas condições, coloca ali um pouquinho de cloro, vê se bota um pouquinho na água, se começar a soltar um caldo meio amarronzado, avermelhado, é tanino. Então faz todo o processo de retirada, trocando água, bota na água 24 horas, a cada 24 horas você troca essa água, até a água começar a sair mais clarinha. Na última vez que você colocar água para mais 24 horas, você bota cloro. Tá? E aí o risco é assim, imensamente menor, tá? A Edna aqui agora, opa, eu gosto de aroeira e muito bom, professor. Gente, eu tenho ouvido falar muito bem de aroeira. Nós temos muitas árvores de aroeira aqui na redondeza, mas árvores vivas. Eu tenho Sansão do Campo a rodo, porque é o que eu falei com vocês, tem um campo de golfe aqui, uns 10 quilômetros aqui de casa, que é um campo de golfe. Você imagina o tamanho desse troço. E ele é todo rodeado de Sansão do Campo, da árvore viva. E eles cortam os troncos e deixam embaixo, deixam no chão. E aí eu tenho um amigo meu que quando eu vou lá, cara, pega pra mim, ele enche, pego a minha caminhonete, eu vou lá, às vezes eu encho e trago pra cá. E muitos deles estão estocados ali, estão ali há muito tempo, eu acho que vou até morrer com 100 anos e aquele negócio ainda não vou acabar. É exagero, não vou acabar assim que eu tenho, devagarinho estou botando elas na... Mas aí eu tenho facilidade de usar o Sansão do Campo, o tronquinho de café. Meu vizinho aqui, ele tem uma produção de café enorme. Então eu peço a ele já faz a poda anual, ele só bota aquele negócio no saco e traz para mim. Ele deixa aqui na minha porta, ele mora aqui do lado. Então eu tenho muita oferta de Sansão do Campo e muita oferta de tronquinho. Peroba está mais nobre. Eu ainda tenho um estoque guardado, mas eu não uso muito não. Divane Valeriano, bem-vindo. Elisângela, bem-vinda. Opa, passei um montão de gente aqui. Cultive Orquídeas Lindas, bem-vindo.
Orquídea americana, show de live. Obrigado, fico honrado que você é especial, né? eu gosto de bater papo com os amigos, né? A gente vai conversando aqui. Vamos... Ó, orquídea americana aqui tá aqui, vocês podem comprar. Eu nunca comprei não, mas eu assisto as lives de vez em quando. Tem umas plantas legais, muito legal, tá? Onde consigo? Aqui na Grande Vitória. Veríssimo, atrás do Mestre Álvaro, aqui na Serra, você tem uma estradinha que vai fazer o contorno do Mestre Álvaro. Você vai no sítio Recanto do Mestre Álvaro, da Elana. Se qualquer coisa, manda um WhatsApp para mim. Você pega a família num sábado de manhã, vai almoçar lá. Você vai apaixonar. A comida caseira, feita uma delícia a comida. Os doces. Rapaz, esquece dieta. Esquece dieta. Porque você não vai saber o que você vai comer de doce. Cada um mais maravilhoso. É a Elana que faz tudo, cara. Ela que faz os doces, ela que faz as comidas. Gente, tudo lá. Tem piscina de água natural. Tem charretinha para criança andar de cavalinho. Tem subida no Mestre Álvaro. Você vai procurar o Gil. Fala, Gil, sou amigo do Fernando Assad, ele falou que você consegue sanção do campo para mim. O Gil vai botar o carro dele para pegar para você. Não porque eu sou meu amigo dele, não. Porque Gil é uma pessoa espetacular. Então aqui atrás do Mestre Álvaro, aqui onde tem o campo de golfe aqui, é lá, cara. Não tem que esconder isso não, ok? Deixa eu ver aqui. O isopor no fundo do vaso também. Eu uso o isopor, legal, isso aí. Ele alivia peso. O problema é o seguinte, vamos lá. Essa planta aqui, eu já tirei aqui, que ela vai, eu vou dar pro meu irmão, né? E aí o que acontece? O problema do isopor é que a planta tá muito alta, olha aqui, ó. Não estou nem fazendo muita força, ela desequilibra. Se ela tem brita, ela ganha estabilidade em bancada. Quem cultiva em bancada é complicado usar isopor, tá? Tem que usar brita ou caco de telha para dar estabilidade ao vaso. Porque quando a planta cresce assim, ó, qualquer coisinha, ó, ela tomba, vai machucar folha, vai ferir folha, vai machucar flor, tá? Mas para quem usa pendurado, isopor e vida que segue. Deixa eu ver o que mais aqui. Alexandre entrou, bem-vindo, amigo. Rosildo entrou. Alice, interior do Rio de Janeiro tem o orquidário Santa Clara. É muito bom e super honesto. Eu não conheço. Gente, tem tanto orquidário por aí que não dá para comprar. E outra coisa que eu falei, eu não fico pesquisando orquidários para comprar. Porque quem conhece o Espírito Santo aqui, por exemplo, você quer fazer um passeio bacana? Faça tiro assim, um fim de semana, venham curtir aqui as Montanhas Capixabas. Pega uma diária de um hotel, você chega de manhã, dá um passeio nos hotéis, assim, nos orquidários, eu posso fazer um roteiro para vocês vão rodar aí, vão num monte de orquidários. Chegando, vocês vão fazer um pernoite no hotel que vocês escolherem, no outro dia de manhã vocês saem e depois vocês já vão embora. É só para dormir. Gente, vocês chegaram no Sávio Calimã, no AWZ, no Fábio Tesc, e é tudo perto, tá? Você consegue ir nesses três, ir no Empório das Orquídeas, no Recanto, tudo num dia. 2 dias você vai ter com folga. O problema vai ter você levar isso de volta. Porque quando você vai no Sávio lá para bater papo com o Sávio, você sempre sai com um monte de orquídea no carro. Você vai ficar doido. São plantas de altíssima qualidade genética. Tá? E não é comum você achar, quando você vai em São Paulo, às vezes aquele orquidário, ele tem muita produção de uma coisa só. Eu já visitei alguns lá, que, por exemplo, é Phalaenopsis, é Oncidium, é Cymbidium, e aqueles negócios você perder de vista, né? Aqui não, aqui é uma variedade de espécies e tal, é espetacular. Vale a pena dar o passeio aqui no Espírito Santo, fazendo propaganda na nossa cidade. Qualquer café serve para tronco? Ô Patrícia, é o tronco do pé de café. Peraí, eu botei ali, peraí que eu vou pegar aqui um tronquinho para você ver. Eu saio toda hora e volto, tá? Mas, como eu digo aqui, né? Mata cobra e mostra o pau. Aqui, ó. Isso aqui é um tronquinho de café, ó. Tá? Eu tenho um monte de planta aqui com ele. Tem uns menorzinhos aqui, ó. Já tá só esperando. Tá só esperando a plantinha para colocar nele. Tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui, ó.
Então isso aqui, o que acontece? Periodicamente, acho que anualmente, você tem que chegar lá no cafezal e fazer a poda do café, para ele rebrotar e ele produzir com mais vigor. Então é isso aqui que eu pego, que meu vizinho tira e traz para mim. Ele traz 3 sacos, 4 sacos disso. E eu pego agora, eu pegava na serra, gente. Nossa, é duro para burro. Eu urrava para serrar. Agora com a maquita, rapidinho você faz, vem com a furadeira, fura, tá resolvido. Tá aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Veríssimo falou alguma coisa, deixa eu ver o que o Veríssimo colocou aqui. Amanhã chega a minha encomenda lá do Empório também. A minha ia chegar hoje, também vai chegar amanhã, tá? Melhoras para seu pai. Obrigado, gente. Obrigado. Mas o negócio tá feio, tá? Ó, já comprei todos esses. Também do Mantovani, não conheço. Com a Cibele e família. As melhores plantas e embalagens que já recebi. Eu não conheço esse tal. Eu não sou muito de... Ó, o Nutriorg. E o Sérgio falou Nutriorg. Adubo. É um excelente adubo, tá? Um excelente adubo. Eu molho a Edna, orquídea de manhã. Veja bem, se tá dando certo, vida que segue. Veja bem, você tem que ter cuidado, Edna, de, por exemplo, hoje aqui, tá? Choveu, como eu falei no início da live, deu aquela chuvinha, ficou o dia inteiro aquela garoazinha fina, então tá bem molhado. Não molha de novo não, eu não vou molhar mais. E até eu cheguei tarde do hospital, eu não desliguei meu sistema de irrigação, meu sistema de irrigação entrou, eu perdi energia e água à toa e encharquei as plantas. Porque joguei mais água que não precisava. Já fui aí no disjuntor e plec, desliguei o disjuntor, então amanhã de manhã não vai molhar. A questão da irrigação secou, molha. Quando secou, molha. No verão, vai secar mais rápido. No inverno, vai secar com um tempo maior. Secou, molha, que é a melhor regra para as tuas plantas, tá? Erivaldo, bem-vindo. Descuide de tudo. Amém, amém. Ó, a Lucimar entrou, bem-vinda. Carla, bem-vinda. A Francisca. Amo ver os estátuas de orquídeas. Morro de rir. Ah! O Ed é um figuraça. Eu acho que eles comem também as raízes das orquídeas no fundo do vaso. Peraí, acho que eu perdi alguma coisa aqui, hein? Eu não entendi. O Ed, acho que eles comem também as raízes das orquídeas no fundo do vaso. Não entendi. Desculpa, eu não entendi. Perdi o raciocínio aqui, tá? Acho que eu passei alguma coisa que eu não entendi, eu passei por cima. Puder me esclarecer, a gente volta a botar aqui. A Mira entrou, bem-vinda. As madeiras que eu consigo aqui ficaram bastante tempo tomando sol e chuva. E a natureza já tratou de tirar do anime. É isso aí. Veja bem, é o que eu falei naquela live de anteontem. Eu tenho um tronco enorme. Eu não tenho lugar para colocar ele para ficar de imerso em água. Não tenho. O que eu faço? Eu deixo ele lá pegando chuva e sol durante meses. Depois eu vou lá pego um borrifadorzinho com cloro e aplico nele, ou um Biofor, que é um bactericida, fungicida e viricida. Eu coloco ali, aplico, depois eu jogo uma água que lavo e uso, tá? Lembra que eu falei que eu estou preparando para fazer uma ornamentação aqui, mas ainda não mexi não. Deixa eu ver aqui agora. Liga Orquídeas entrou. As plantas dominicanas são um luxo. Que bacana, é bom saber. É bom saber. Porque é o seguinte, eu não sou muito de comprar na internet. O que eu faço? O que eu citei? Eu já comprei do Oriental, do Colibri e do Quatro Estações. Porque eu fui atrás de uma planta específica. E uma delas foi o Trichoglotis atropurpúreo. Aí eu achei em um orquidário, comprei. Uma outra, foi plantas assim que não eram muito comuns. A outra era o Fred Clarkiara After Dark, que é aquele cataceto preto. E aí a gente não acha com muitas coisas. Eu achei na internet, então eu não vou no orquidário escolher planta para comprar. Eu quero a planta, eu vou procurar na internet. Então por isso que eu já cheguei neles. E o resto eu compro aqui. Agora, é bom saber que tem uns preços bons aí também. Por exemplo, ó, o Heron do Empório.
Eu assisto porque eu gosto do assunto, as meninos lá são divertidos e vocês não vão acreditar. O Pedro assiste 3h30 de live. Quem não conhece o Pedro é meu filho, ele tem 32 anos, ele tem paralisia cerebral. Ele assiste quietinho. Enquanto tá rolando a live, ele fica quietinho, relaxado assistindo. Ele não agonia, ele não fica irritado, ele fica ali de boa. São as lives do Empório e as minhas. Ele ficou internado no hospital, ele assistiu uma live minha de 2h20, que eu botei, estava gravado, botei pra ele. Gente, parecia que ele estava dormindo. Você olhava para ele olhando assim pro celular, tranquilo. Aí o que eu faço? Eu pego o notebook, boto o Instagram e conecto com a TV de 55 polegadas. Ele assiste ali, ó. Vai. Fica relaxado, é uma terapia para ele. E pro pai também, que é morro de rir, a gente morre de rir com as bagunças deles. Conheceram há muitos anos, o Edmar do Recanto, com esse Edmar. Eu já ganhei planta do Edmar há 15 anos atrás. O Angraecum eborneum, ele me deu 3 plantinhas, as plantas estão em toceiras enormes aqui, inclusive tem uma ali que estava até com flor, tá com flor ainda, deve ter 1 ou 2 florzinhas ali. Ó, estão aqui as toceiras. Peraí, eu vou fazer um negócio que eu não costumo fazer não, mas eu vou tirar o celular aqui e vou mostrar ali para vocês, só um pouquinho. Espera um pouquinho. Não sei se vocês vão conseguir ver ali, ó, essas plantas aqui, ó. Essas aqui, ó, são todas toceiras, tem 4, 5 mudas em cada cachepô daquele ali, tá certo? Então aqueles ali são os Angraecum eborneum. Eu ganhei deles, porque eu fui diretor do núcleo Orquidófilos Domingos Martins e Marechal Floriano, ajudando o pessoal lá, a gente não ganha nada. Então eu fiz amizade com muita gente lá em cima, lá de Domingos Martins e Marechal. Tem o Leodério Velton, pessoa espetacular, é o coordenador de lá, tá? Então deixa eu ver aqui, fica mais leve, eu uso, é o isopor. Boa noite, Rosane, como você faz o substrato para a orquídea sapatinho? Veja bem, orquídea sapatinho, ela é terrestre, as raízes aguentam terra. Eu costumo fazer o seguinte, eu coloco 50% de terra vegetal, 50% do meu substrato. O que é esse meu substrato? Casca de pinos, carvão, noz de macadâmia, esfagno, isopor, bota um pouquinho. Mas por que você faz isso? Porque o sapatinho, onde ele vegeta, ele quase vegeta em cima daquela monte de folha, tá certo? Aquela terra bem fofa. E as raízes, não tem dificuldade em crescer. Você não pode plantar o sapatinho em locais onde aquela terra compacta vira uma massa, que ele vai ter dificuldade. Ele vai até romper, mas não é a melhor situação. Quando você faz uma mistura dessa, o que ocorre? Você permite que ela fique fofa, ela não vai compactar. Então as raízes vão crescer mais facilmente. Eu acho que é a situação melhor. Pelo menos é como eu faço aqui, tá? Eu tenho problema no sapatinho, é o seguinte... Eu não uso veneno, eu não uso fungicida, bactericida. O meu problema aqui é a questão de aquelas pintinhas nas folhas. E eu não vou usar veneno, não vou usar defensivo, tá? Deixa eu ver aqui, o Vandeir entrou, Carvalho. Bem-vindo, meu irmão. Qual a ID dessa amarela? É o que eu falei no início da live, eu não tenho a identificação dela, tá? Não tenho, gente. Sinto muito. Mas olha, tem uma amarela... Não é essa, é a Potinara 24. Potinara 24, tá? Não é uma planta difícil, é muito semelhante a essa aqui. Inclusive ela é um pouco mais amarela, ela é um amarelo mais vivo, mais vibrante o amarelo. Não é laranja não, é amarelo. Potinara é Pot 24, é 24 em inglês, tá? A Carla, Fernando, mostra um toquinho já com orquídea plantada. Peraí. Deixa eu pegar uma bacana aqui, que eu não estava preparado. Tá uma bagunça aqui. Eu queria mostrar uma para vocês aqui. Eu peguei essa aqui, mas essa aqui tá com chachim. Aqui, ó. Isso aqui é um tronquinho. Ó. Isso aqui é um tronquinho. Aí tem um pouquinho de barba de velho aqui. As raízes estão aqui embaixo, mas deixa eu pegar uma com tronquinho. Um tronquinho, só o tronquinho. Ah, já achei aqui, peraí.
mostrei essa planta na live passada. Eu vou para perto aí para mostrar para vocês, tá? Essa aqui é um Psicotes papilio. Ela tem uma história. Tá feia, né? Eu comprei essa planta já tem uns 3 anos, 4 anos. E o que aconteceu? Ela comprei ela com flores. Ela foi um monte de haste floral. Tinha um monte de haste floral aqui. Ó, 3. 1, 2, 3. Flor, 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 uma atrás da outra. Porque qual é a característica? Ela dá uma haste da flor. Quando essa flor morre, ela continua a crescer da outra flor. Continua a crescer. Ela ficou quase 2 anos dando flor. E a planta foi definhando, definhando. Eu não tinha experiência em cultivar essa planta. Eu pesquisei, conversei com alguns amigos. Não, deixa no vaso, deixa no vaso. Uma certa hora, sabe o que eu fiz? Uma coisa eu vou fazer, eu vou fazer o que eu fui lá nas hastes florais e cortei tudo. E eles recomendam que nunca corte a haste floral da Psicotes papilio, que é aquela a orquídea mariposa, né? Aí o que eu fiz? Eu plantei aqui, não tinha folha nenhuma. Não tinha folha nenhuma. Se você observar aqui, vocês estão vendo? As raízes são mais marronzinhas. Ó, já tem raiz passando por cima do amarrelho. Olha aqui, ó, a quantidade de raiz aqui. E ela veio com as folhas. Essa parte que tá velha aqui é a parte feia, é a parte velha. E agora ela tá vindo super bem, ó. Tem raiz aqui. Eu plantei nesse tronquinho e coloquei um pouquinho de esfagno. Então tá ela aqui, a experiência para vocês aqui. Eu já posso até cortar esse amarrelho aqui. Amarrelho, fitilho. Eu faço confusão. Entendeu? Ó, olha aqui, ó. As raízes passando por cima de do bulbo. Pera aí, que eu tô mostrando errado aqui, pera aí. Aqui, ó. Tá vendo aqui as raízes novas passando por cima do bulbo velho, ó. Então é isso aqui, tá? E as plantas, essa planta aqui adorou. Eu achei que fosse perder. Então eu tinha 3 hastes florais. Agora, muito provavelmente eu vou ter 4, porque 4 não, são 6 folhas novas. 6 folhas, 6. Deixa eu contar de novo aqui. 1, 2, são 6 folhas novas. E como são folhas novas em bulbos novos, provavelmente eu vou ter 6 hastes florais. E a planta, bem, bonita. Pode ser que não venha as flores agora, porque elas foram plantadas ali tem uns 8 meses. Mas já está comigo uns 4, 5 anos, tá? Espero ter respondido, ok? A Márcia entrou, bem-vinda, Márcia. Tami Flores Decorações entrou, que legal. Lourdes, vamos lá. Fernando, como é o nome do teu pai? José Elias Assad. José Elias. Meu nome é Fernando Elias. O Elias veio do meu pai. E só nós dois na família somos tricolor, fluminense. O resto tudo gente ruim. Tudo flamenguista. Minha mãe é flamenguista, meu irmão é flamenguista, minha cunhada é flamenguista, minhas sobrinhas e afilhadas é flamenguista, minha irmã é flamenguista. Tudo gente ruim. Só eu e meu pai que fica. Minha mãe é flamenguista, só eu e meu pai que somos tricolor. Sofremos na mão deles, viu? Como são lindos, legal. Eu tenho um pé de café aqui em casa, produzindo café, só não sei a espécie. Eu não entendo nada de café. Outra coisa, aqui nós temos uma orquídea que é reconhecida como a orquídea do café, que elas amam o tronquinho de café vivo, porque nas plantações, nos cafezais, elas vegetam, que se cair semente ali, elas vão embora, que são as rodriguésias, as venúcias e as lanceolatas, tá? Então se você conseguir uma mordinha da rodriguésia, planta, filha, ela vai muito bem, tá? Se o café tá indo bem, ela vai. Marise entrou, bem-vinda. Marisete entrou, bem-vinda. Obrigado aí pela presença. Sueli entrou. Boa noite, boa noite. Boa noite. O bicho que parece um tatuzinho. Ah, sim, é o tatuzinho mesmo. Ele come sim, ele danifica as raízes, tá? Ele danifica as raízes. Mas ele é mais fácil você controlar. Porque o que você faz? Você, por exemplo, pega um vaso desse aqui e você coloca numa vasilha com água acima da borda. Ele vai precisar respirar. E ele vai para a parte de cima, você vem com uma pinçazinha e faz uma coleta,
tá? E também é o seguinte, normalmente quando tem tatuzinho, é um indicativo que possivelmente o substrato tá velho, tá? E outra coisa, uma pessoa falou comigo, eu recebi uma planta com minhoca no substrato, epífita, tá? Não era terrestre. Provavelmente o substrato estava já decomposto, porque só o substrato que a gente tem, a minhoca não vai se dar bem ali. Você pode usar adubo orgânico e tudo, mas a decomposição, aquela massa que elas gostam de viver, você não vai achar, tá? Bom, já foi, Sandro entrou. Eu tenho uma Cattleya purpurata, estava muito bonita e saudável, floresceu, ficou linda, mas agora 2 bulbos novos saíram e em determinado tempo eles amoleceram e apodreceram. O que fazer? Veja bem, se você está vindo com brotações novas, ele abortou e queimou isso, e secou, não evoluiu, é uma deficiência nutricional, provavelmente cálcio e boro, provavelmente, tá? Se você já está colocando é outra coisa, mas provavelmente é cálcio e boro. Agora, se isso está evoluindo, se isso está avançando, é uma doença. E pelo que você está falando aqui, deixa eu ler de novo aqui, a purpurata estava bonita, não sei o que, tal. Saíram em um determinado tempo, eles amoleceram e apodreceram o pé. O que fazer? Primeira coisa é a seguinte, tira essa planta de perto do cultivo dos outros. Purpurata é meio chatinha de você ficar trocando de vaso, né? Vou fazer o replantio, mas tira e dá uma olhada. Se ela estiver indo pelo rizoma, né, que é o tronquinho da planta, ele estiver evoluindo, é uma doença. Você vai ter que dar um corte de segurança. A uns 2 dedos de qualquer sinal da doença, você faz um corte e separa. Ou então você leva numa casa, num garden, alguma coisa, conversa com o agrônomo e vê o que você pode fazer. Porque eu não uso os defensivos aqui. Eu tenho o Casumim aqui, eu até, não precisava falar do... Não, eu tenho o Casumim. Digamos o seguinte, eu tenho uma planta muito bacana. Ela apresentou uma doença, eu pego, preparo um pouquinho do Casumim e borrifo na planta. E eu posso falar uma coisa para vocês? Eu fiz uma coisa diferente da última vez que eu precisei fazer isso. Peguei uma vasilha, coloquei a quantidade, medi a quantidade de água que tinha ali, tá? E, por exemplo, foram 2 litros. 2 litros. Eu peguei o Casumim, 1 ml por litro, eu coloquei 2 ml. Misturei e imergi a planta ali. Deixei ela ali dentro. Em vez de eu ficar borrifando, que tem partículas no ar, alguma coisa, eu fui e coloquei ali. Tá? Deixei ela 1 hora, 2 horas, 3 horas, não tem problema. As raízes vão absorver, porque ele é sistêmico. O Casumim é sistêmico, ele vai para dentro da planta, ele age de dentro para fora. Então ele pode ajudar nesse sentido, ok? Eu falei que, eu falei com vocês que a minha live ia ser de meia hora. Agora eu continuei. Já estamos com 1h25. Eu falei que ia fazer só de meia hora. Vambora. Eu falo pouco, eu gosto de falar. PC Orquides entrou, bem-vindo. Ei, Claudinei! Claudinei, você está fazendo um trabalho bacana, hein, cara? Você tem a orquídea pipoca? Tenho. Mesmo substrato da sapatinho? Sim. Deixa eu pegar a orquídea pipoca aí, peraí. Não, eu não uso tão, eu uso diferente, tá? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê ela? Coloquei. Vem cá, cadê você? Cadê você? Tá escuro. Gente, perdi ela aqui, tá? Perdi ela aqui, eu tenho. Tem um exemplar dela. Mas nela eu já uso a terra vegetal pura, eu já não uso como no sapatinho, tá? Mesma coisa, a Oceoclades maculata, que é uma terrestre também. Eu uso a terra também. Eu coloco até, de repente, um pouquinho de esfagno, eu coloco algumas coisinhas, mas muito pouco. Não é igual o sapatinho, tá? Espero ter respondido, se não, volta aqui que a gente continua, tá, Patrícia? Eliane, bem-vinda, Eliane, boa noite. Café na horta, bem-vindo. Fernando, seu pai era gerente da Braspérola? Não. Aqui tinham 2 famílias Assades. Tem 2 famílias Assad, tá? Tem o José Assad,
que eu acho que era essa pessoa, porque ele inclusive era o dono da Casa Zelau, no centro de Vitória, e meu pai é José Elias Assad. Meu pai foi funcionário da Vale do início ao fim, até ele aposentar. E aí, quando as pessoas vinham procurar pelo José Assad, que era, acho que esse que era da Praspérola, de linhos maravilhosos, nossa, eu adorava usar linho. Aí o que acontece? As pessoas iam no catálogo telefônico, essa garotada hoje nem sabe mais o que é catálogo telefônico, aí já sabe, José Assad. Aí ligava lá para casa, que papai é José Assad. Então eles ligavam, queria falar com o Zé, papai, não sou não, outra pessoa, e dava muita confusão, tá? E curiosamente eram famílias, apesar do mesmo sobrenome, nós não tínhamos laços familiares, né? Mas tipo Silva, né, que tem um monte por aí. Orquídeas Ávila entrou, a Sandra entrou, bem-vindo pessoal. Sandra, Fernando, boa noite. Você tem maxilária gracilis? Olha, desculpa, não tenho, nem sei de que planta é essa, tá? Deixa eu dar um print aqui para ver que planta é essa. Eu vou pesquisar depois. Esse celular não dá print. Ele dá um print diferente, que ele é velho. Dispositivo mais captura de tela. Foi feito. Tá? Eu não conheço essa maxilária, tá? Eu descobri agora a maxilária sofronites. Ela dá umas florzinhas vermelhinhas. Eu já reservei um exemplar para mim, tá? Leandro, bem-vindo, Leandro. O Michel, podem usar tocos de café arábica quanto conilon. Não tem diferença para o cultivo, pelo menos aqui para a região. É isso mesmo, cara, tá certo, qualquer lugar. É o troquinho de café. A diferença de qualidade do café não vai interferir na qualidade do tronco, não. Márcio, bem-vindo, Márcio, boa noite. Davis Salmão entrou, bem-vindo, amigo. Posso falar mais? Pode, vai. Você está pedindo para falar? Pode. Eu aqui não paro de falar. Como cuidar das cristatas. Cristatas, né? Não cristadas. É a Celogine cristata, a vulgo Branca de Neve. Veja bem, eu apanhei no início para cuidar dessas plantas, tá? Porque elas gostam de muita umidade relativa do ar. Eu tive dificuldade de manter isso. Gente, vocês já me viram falar diversas vezes daquele pratinho de planta, tá? Gente, calma lá, não é aquele pratinho com água que você vai botar a planta dentro, esquece isso, isso aí é assassinar a planta. Eu tô querendo o seguinte, eu pego aquele pratinho, coloco brita acima do nível, da borda, brita, e coloco a planta em cima da brita. O vaso não tem contato com água. Se eu tô molhando a planta, de repente eu tenho irrigação, mas hipoteticamente estou com mangueira, tá? E joguei muita água ali, o que vai acontecer? Vai encher o pratinho vai transbordar, a brita está em cima, não vai entrar em água, contato direto, então não vai deixar o substrato encharcado. O que está acontecendo aqui? Elas estão indo bem, ela está abrindo frentes, ela está bonita, os bulbos bem redondinhos, estão num ambiente mais sombreado, 70%. Elas estão indo muito bem. Um exemplar que eu tenho, foi um teste que eu comprei, essa planta já está comigo também há uns 4, 5 anos. Está indo bem, tá? Se é a Celogine cristata, Branca de Neve, tá? Obrigado por responder, melhoras para o seu pai. Obrigado, gente, ó, esse negócio eu tô aqui para responder, eu sou empregado de vocês, pô. É cristatas mesmo, tá? Bom, a Sara Lorena entrou, bem-vinda. Perguntas, nós já estamos com 1h30. Ó, entrou uma gente ali, ó. Grandes 470 entrou, boa noite. Então, olha, gente, ó, se não tem mais pergunta, eu vou finalizar a live. Vou finalizar e terça-feira a gente vem. Eu vou dar uma atenção especial pro Ed. E nós vamos fazer, porque eu já tinha combinado com o Ed. Se o Ed... Não, mas o Ed está disponível, o problema sou eu. Tá? Então na terça-feira eu vou fazer um esforço para fazer a live com o Ed, tá? Nós vamos falar rapidamente sobre a questão do impacto do frio, como é que você pode resolver um pouquinho as questões de frio. E depois nós vamos entrar em assuntos gerais e vamos ficar batendo papo com vocês. E se prepare que live comigo e com o Ed é 3 horas por aí. Lógico, né? Porque a gente não sai não. Comprei uma muda, não sei qual espécie. Quais os primeiros cuidados? Márcia, manda uma foto para mim dessa planta. Eu vou tentar identificar. Aí eu te digo quais são os requisitos básicos para ela. Porque cada orquídea
ela tem uma forma, né, de cultivo. Você tem planta de sol pleno, tem planta de sol 50%, você tem planta de 70%. Manda uma foto para mim pelo direct, o vídeo, o que você preferir. Eu respondo para você e vou te ajudando, tá bom? Então, gente, valeu. Uma ótima noite para vocês. Terça-feira que vem, talvez um pouquinho mais tarde, eu vou ver se de repente, acho que com o Ed, não, o Ed vai ser às 20 mesmo, senão nós vamos entrar pela madrugada, tá? Essa live vai ser ótima, vai mesmo. E o Ed é espetacular, gente, é uma humildade. E eu vou começar a acompanhar o Americana, tá? E já acompanho ele, tá? Eu sigo o work da Americana. Mas eu vou ver lá se tem alguma coisinha bacana lá. De repente, quem sabe? Eu dou uma doideira. Gente, minha mulher tá pedindo, quase querendo divórcio comigo. Ontem não, né? Não foi quarta? Foi quarta. Eu paguei R$995 em orquídea. Semana passada foi 700. Ela vai me botar pra fora de casa. Um abraço a vocês e um ótimo dia aí. Tchau.